Olá, seja bem-vindo a mais um dia de compartilhamento de ideias. Eu sou a Malu Teixeira, sou filha da Dona Terezinha e do seu Valdemar. Sou neta da Dona Maria Rita e do Senhor Aristides. E também sou neta da Dona Elisa e do Senhor José Natálio. Graças a essas pessoas, eu estou aqui com a minha voz para poder compartilhar com você o capítulo 2 deste dia tão maravilhoso que Deus preparou para que eu pudesse estar com você, levando essa palavra até o seu coração e, quem sabe, te ajudar a amenizar alguma dor ou simplesmente compartilhar com você o expandir da minha consciência. No capítulo 1, eu conversei um pouquinho com vocês de onde vinha a minha força. Expliquei para vocês também que a leitura do capítulo não, do livro de João para uma pessoa que estava adoecida foi a fonte de inspiração para que eu pudesse gravar agora este encontro, esse podcast, onde a gente pode estar compartilhando experiências práticas, eh, onde a gente pode estar compartilhando momentos especiais e não tão especiais vividos, afinal, nós somos humanos e nem sempre a nossa vida acontece em 100% de felicidade, não neste plano por enquanto. Mas voltando ao nosso capítulo 1, eu falei para vocês um pouquinho sobre a leitura do livro de João e de tudo o que o cristianismo, na forma do século XXI, dentro do meu coração, que é um templo, vem proporcionando a expansão da minha consciência. Eu também comentei com vocês que eu sou mãe da Carla, sou mãe da Camila, de um menino que não conseguiu chegar, e também sou a esposa do Miller. Pela ordem, cada um que foi chegando na minha vida, foram proporcionando para mim esse bem-estar espiritual e a necessidade de buscar uma consciência mais próxima da divindade. Eu espero que ainda nesta encarnação, que ainda neste tempo que Deus me proporciona aqui, eu consiga me tornar uma com o todo, eu consiga ser parte, uma parte maior de mim, seja a consciência da divindade. Assim como a água faz parte do meu corpo e ela é 2/3 do que eu sou, eu também gostaria de um dia me tornar 2/3 do amor de Deus e apenas 1/3 de um ser humano, rumo à expansão da sua consciência. Mas vamos lá. Hoje eu quero trazer para vocês a leitura do capítulo 1 do livro de João, né? É claro que não estamos num estúdio, então vocês vão ouvir aí a voz da Camila ao fundo, às vezes a voz da Gabi, que é a nossa cachorrinha de estimação, os barulhos da vizinhança, e a perfeição está muito longe de acontecer. Também não quero trazer para vocês nenhuma pregação, sabe, porque a ideia não é essa. A ideia é compartilhar com vocês a expansão de consciência que eu recebi enquanto fui lendo esse livro que o meu marido até me sugeriu há muitos anos atrás. Ele falou: quando você for fazer a leitura do livro de João, faça como se fosse um romance, para você entender o que há de divino nas entrelinhas desse livro. E realmente ele tinha razão. Fiz a leitura na época, mas eu confesso que somente hoje, no mês de maio de 2024, e nos dias vindouros, né, foi que essa leitura foi trazendo para mim a real, eh, o real esclarecimento do que cada palavra trouxe.
Antes de começar essa leitura, eu também queria compartilhar com vocês o conhecimento de que trouxe para o meu coração a interpretação, dessa leitura. Tudo aquilo que me compõe antes da Bíblia e depois da Bíblia, antes dos ensinamentos da minha família e depois dos ensinamentos da minha família, antes dos ensinamentos que eu tenho com os meus amigos e depois do ensinamento com os meus amigos, tudo isso compõe a pessoa que eu sou. Tudo aquilo que eu aprendi na escola, a visão que os professores por quem eu passei trouxeram daquilo que eles me ensinaram, tudo isso foi fazendo, construindo dentro de mim a pessoa que eu sou. Então, as crenças que eu tenho, elas podem me limitar, mas elas também podem me expandir. O formato da aprendizagem que eu tive com uma coisa ou com outra, com X ou Y, né? O conhecimento que eu trouxe, a visão que eu trouxe, que eu trago de mim hoje, dessa mulher de 59 anos, é aquilo que eu conquistei e que eu guardei no meu inconsciente. Muitas dessas coisas hoje, quando eu faço essa leitura, elas emergem do meu subconsciente e me auxiliam a fazer uma leitura de mundo, como diria o Paulo Freire, do que eu sou, constitui a pessoa que eu sou. Então eu quero dizer para você que o que eu vou trazer dessa leitura bíblica, dessa leitura do livro de João, não é uma leitura científica, e ela também não é uma leitura espiritual daquelas que às vezes a gente vê dentro das igrejas, dentro dos templos variados, mas é aquilo que nasceu no meu coração a partir de tudo que eu construí como ser humano, consciente e inconscientemente. Então eu quero só compartilhar com você. Eu não quero te ensinar nada, eu não quero te ditar dogmas, porque isso não faz parte de mim. Eu estou apenas compartilhando com você o que traz no meu coração cada trecho da leitura que eu vou compartilhar com você. Tá bom? Então, na minha Bíblia, é o Evangelho segundo João, o capítulo 1, ele é intitulado A Encarnação do Verbo. Versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar-se a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo o homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, e nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Bom, eu vou parar aqui, porque senão esse comentário fica muito longo e o nosso combinado é que a gente grave até 15 minutos, né? Então eu parei, eu li, na verdade, do versículo 1 até o 14 do capítulo 1.
eu entendo aqui o poder da palavra, sabe? Porque a palavra, né, aqui chamada como verbo, ela estava com Deus e ele era Deus, né? Porque Deus criou o mundo falando, de acordo com a leitura da Bíblia. E, e essa palavra, ela pode ser tanto luz como trevas. Tudo depende do formato, como eu já falei, da crença que nós fazemos daquilo que nós lemos, da aprendizagem que nós temos e do que essa aprendizagem vai refletir na nossa vida. Então ela fala de um homem chamado João, né, que veio para testificar, para testemunhar da vinda de alguém que viria depois e que esse sim seria a luz, né, a luz que iluminaria o mundo. E foi assim comigo. No dia em que eu entendi quem era Jesus, no dia em que eu recebi esse Jesus dentro do meu coração, eu entendi que, de fato, aquele que estava ali encarnado, né, que estava, é, que nasceu e que habitou numa carne, num corpo de carne e osso, ele realmente era o unigênito do Pai e que nós chamamos de Jesus, né, o Cristo. E esse Jesus veio trazendo depois modelos, modelos de caminhada. Ele veio trazendo mais ou menos aquele texto, não sei se vocês já leram, que fala sobre pegadas na areia, e é isso que eu entendo, que Jesus foi trilhando um caminho e ele foi deixando as pegadas para que a gente é, não perecesse, que é um texto que vem depois, né? Mas que a gente tivesse uma vida abundante. Então, ele foi deixando o caminho traçado, o caminho trilhado, para que a gente pudesse buscar ali o conhecimento, para que a gente não, que a gente encontrasse é, essa luz mesmo, e não precisasse caminhar no caminho das trevas. Eu deixo também aqui hoje, para quem tiver vontade, para quem quiser participar dessa expansão de consciência, que aproveite esse trecho que fala sobre a luz que resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela, que está no versículo 5, que buscasse, tem na internet mesmo, um texto chamado A Alegoria da Caverna. Em alguns lugares você vai achar como a alegoria da caverna, em outros como o mito da caverna, que é um texto de Platão. E ele fala bastante sobre essa questão da luz e da treva, porque nós somos luz e somos trevas. E aí a gente escolhe como é que a gente vai querer resplandecer nesse mundo, né? Como é que nós vamos querer testificar, né? Testemunhar a nossa vida como Jesus, a partir da luz, ou como homens falhos, a partir apenas e tão somente da treva. Bom, esse foi o capítulo 1 e foi a leitura que eu fiz e é a palavra que ficou marcada no meu coração desse capítulo. Eu não sei se quando eu voltar para a próxima leitura eu vou continuar o capítulo 1, isso vai depender da inspiração que eu estiver no dia, ou se eu já vou para o capítulo 2. Mas de qualquer forma, eu espero você. Eu espero que essa palavra ela traga amor para o teu coração, ela traga luz ao teu coração, que ela venha como uma testemunha mesmo da luz que nasceu no meu coração e que faz com que eu chegue nos lugares hoje como uma mãe atípica, iluminando as pessoas que vierem para mim, que essa criança que Deus trouxe para mim hoje, com 26 anos, né, não tão criança mais, mas que trouxe ao meu coração a luz e o amor de Deus. Muito obrigada por você estar comigo. Eu sou a Malu e te espero num outro momento, num outro encontro. Até breve.